Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e isto que é mortal se revista de imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. A partir deste momento vamos iniciar mais uma série de perguntas e respostas bíblicas intitulada A Trombeta Final. Série profética A Trombeta Final, parte 7. O dia do Senhor e a grande tribulação são a mesma coisa. Já vimos nas séries anteriores que a grande tribulação é um período que só começa após a abominação da desolação e a meio da última semana de Daniel, capítulo 9. O dia do Senhor, também conhecido como o dia da ira do Senhor, embora muitas vezes possa ter tido um cumprimento profético inicial ou parcial no passado, em juízos contra povos, reis, cidades e nações, todavia, ele aponta sempre e também em termos temporais para o fim dos tempos, e a isto chamamos a lei do duplo cumprimento em profecia bíblica. E ambos os eventos, ou seja, tanto a grande tribulação como o dia do Senhor, são eventos do fim dos tempos, ou do fim dos séculos, que apontam para o final desta era. Mas como veremos mais adiante, o dia do Senhor e a grande tribulação não são a mesma coisa, nem são o mesmo evento, mas sim dois eventos diferentes e separados temporalmente por sinais. Vamos começar por ver que o arrebatamento da igreja se dará precisamente no dia do Senhor. Vamos ler 1 Tessalonicenses capítulo 4, do versículo 13 até ao versículo 11 do capítulo 5. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13 diz: Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, ou seja, que morreram com Cristo, morreram salvos, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Verso 14. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, ou seja, aos que morreram com Cristo, morreram salvos, Deus os tornará a trazer com Ele. Versículo 15. Dizemo-vos, pois, isto, pela palavra do Senhor, que nós os ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, ou seja, os que morreram com Cristo. Versículo 16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, ou seja, com barulho, e com voz de arcanjo, com voz de ordem, com voz de comando, e com trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Primeiro dá-se a primeira ressurreição, mencionada em Apocalipse 20,
do versículo 4 ao versículo 6, e só depois se dará o arrebatamento da igreja. Os mortos, ou seja, os que morreram em Cristo, ressuscitarão primeiro. Versículo 17. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Repara que o arrebatamento da igreja, mencionado no versículo 17, se dará precisamente na vinda do Senhor Jesus, mencionada no versículo 15. E a isto chamamos ler o texto dentro do contexto, interpretar de acordo com o seu contexto. Cada texto deve ser interpretado de acordo com o seu contexto. Vamos repetir o versículo 17. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos... Depois do quê? Depois do quê? Depois da primeira ressurreição coletiva de mortos, daqueles que morreram com Cristo. Depois dessa primeira ressurreição, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Mas irmãos, versículo 1 do capítulo 5, mas irmãos, acerca dos tempos e das estações, que tempos? Dos tempos da vinda do Senhor Jesus Cristo e do arrebatamento. E que estações? Que épocas? Da época do arrebatamento. Mas acerca dos tempos e das estações que falam acerca da vinda do Senhor Jesus e do arrebatamento, não necessitais de que se vos escreva. Portanto, nós não vamos ter necessidade de mais nenhum escrito, porque o apóstolo Paulo foi bem enfático. Mas, irmãos, acerca dos tempos, que tempos? Os tempos da primeira ressurreição corporal coletiva de mortos e do arrebatamento, ou seja, os tempos da vinda do Senhor Jesus, mencionada no versículo 15, para o arrebatamento, mencionado no versículo 17, não temos necessidade de que se nos escrevam. Versículo 2. Porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como o ladrão da noite. Portanto, estes tempos e estações da vinda do Senhor Jesus Cristo para o arrebatamento se darão precisamente no dia do Senhor, mencionado aqui no versículo 2. Aleluia! Porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor, o que é o dia do Senhor? É o dia da vinda do Senhor Jesus Cristo e do arrebatamento. Virá como o ladrão de noite. Versículo 3. Pois que quando disserem há paz e segurança, lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Versículo 4. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas para que aquele dia vos surpreenda como ladrão. Portanto, a nós, este dia do Senhor, que vai ser o dia do arrebatamento, não nos vai surpreender como ladrão, porque nós vamos estar atentos aos tempos e às estações. Nós vamos ver os sinais da sua vinda. Versículo 5. Porque todos vós sois filhos da luz e do dia, e nós não somos da noite nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embebedam, embebedam-se de noite. Mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Repara que Deus nos mandou vigiar, no verso 6. Vigiemos. Qual era a necessidade de vigiar, de estar alerta, de estar atento, de estar de atalaia, se não houvesse sinais que precedessem a vinda do Senhor Jesus para o arrebatamento? Não haveria nenhuma, porque podia ser a qualquer momento. Bastava viver em santidade, mas não vigiar, não estar atento aos sinais, não estar atento aos tempos e às estações. Mas nós vamos estar atentos a esses tempos e estações que falam da vinda do Senhor Jesus Cristo, que são os sinais. Diz assim: mas nós que somos do dia, versículo 8, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Versículo 9. Porque Deus não nos destinou para a ira. Que ira vai ser esta? Esta vai ser a ira que vai ser derramada no dia do Senhor, no dia da ira do Senhor. Jesus arrebata a igreja antes de derramar a sua ira no dia da ira do Senhor. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação, ou seja, para o arrebatamento por nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 10. Que morreu por nós, para que, quer vigiemos, quer dormamos, vivamos junto com Ele. Quer a gente esteja acordado e atento, quer desapercebido, mas em santidade, vivamos juntamente com Ele. Porque nós só vamos viver com Cristo se estivermos em santidade.
Versículo 11. Por isso, exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. Reparem que não existe nenhuma mudança temática ou mudança de tema em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 1, em relação ao que foi escrito antes, ao que foi escrito desde o versículo 13 do capítulo 4 até ao versículo 18. Não há nenhuma mudança de tema. Portanto, a partir do momento em que tu abres em 1 Tessalonicenses capítulo 4 e começas a ler desde o versículo 13 e acabas no versículo 11 do capítulo 5, não há nenhuma mudança temática, não há nenhuma mudança de tema. Mas continua a ser só um tema e um só evento, a vinda do Senhor Jesus para o arrebatamento da igreja, mencionados nos versículos 15 ao 17 do capítulo 4, que se darão precisamente no dia do Senhor, mencionados no versículo 2 e no versículo 4 do capítulo 5 do mesmo livro. Pois sabemos que, embora cada uma das palavras de Deus seja inspirada por Ele, conforme 2 de Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e versículo 17, contudo, a divisão em capítulos e versículos feita muitos séculos mais tarde não foi. Portanto, cada uma das suas palavras é inspirada. Tudo o que foi escrito está inspirado. Mas a divisão em capítulos e versículos não foi inspirada por Deus. E não podemos nunca, neste caso, ler o texto do capítulo 5, do versículo 1 ao 11, e dizer que isto aqui é uma coisa, mas que o capítulo 4, do 13 ao 18, é outra coisa completamente diferente, separando o texto do seu contexto, pois ambos são o mesmo tema e o mesmo assunto. Muitos te vão dizer aqui, olha, o capítulo 4 de 1 Tessalonicenses, do versículo 13 ao 18, fala do arrebatamento. Mas o capítulo 5, do 1 ao 11, fala da vinda do Senhor Jesus, separando uma coisa da outra. Quando a gente já provou que precisamente o arrebatamento do versículo 17 de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, se dará precisamente, não 7 anos antes, mas na vinda do Senhor Jesus, Cristo, mencionada 2 versículos antes, no versículo 15. O texto dentro do contexto. Objeções ao facto de que a vinda do Senhor Jesus para o arrebatamento da igreja se darão no dia do Senhor. Eles te vão dizer que o dia e a hora ninguém sabe. Em primeiro lugar, eles vão dizer o dia e a hora ninguém sabe. Muitos citam este texto de Mateus 24, 36, que diz: mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente o meu Pai. Mas se esquecem de que todo o texto bíblico tem que ter, ou terá que ter, um contexto. E sacar-se um versículo isolado do seu contexto vira pretexto para se estabelecer uma heresia. Pois se analisarmos com cuidado tudo o que vem antes do versículo 36, em Mateus 24, nos fala acerca dos sinais da vinda do Senhor Jesus para o arrebatamento da igreja. E esse dia e hora da vinda do Senhor Jesus para o arrebatamento da igreja, que ninguém sabe, só irá acontecer depois que todos os sinais da vinda de Cristo estejam cumpridos, e que incluem, em primeiro lugar, o princípio das dores, do versículo 1 ao versículo 8, com a abertura dos 4 primeiros selos de Apocalipse 6, também chamados de 4 cavaleiros de Apocalipse, que constitui a primeira metade da 70ª semana de Daniel, capítulo 9. A abominação da desolação, do versículo 15, que é o anticristo assentado no templo de Jerusalém e declarando ser Deus, a meio da 70ª semana de Daniel. A grande tribulação, do versículo 21, que inclui a perseguição aos santos, do versículo 9, e os mártires, do 5º selo de Apocalipse 6:9. Os sinais após a grande tribulação no sol, na lua, nas estrelas e nos céus, que ocorrerão na abertura do 6º selo de Apocalipse 6, do 12 ao 17. E o anúncio do dia do Senhor, ou do grande e terrível dia da ira do Senhor, com lamentos por parte dos ímpios. Por isso, o facto de ninguém saber o dia nem a hora do arrebatamento não invalida que, certamente, saibamos quais sejam os tempos e estações ou épocas da sua vinda. A segunda objeção é que eles dizem: ele vem como um ladrão da noite.
É certo que ele vem como um ladrão da noite, mas isso é só para os ímpios, rebeldes e pecadores, e os desviados, os quais estarão desapercebidos dos sinais, fazendo as suas vidas normais, comendo e bebendo, casando e dando-se em casamento, tal como nos dias de Noé e Ló, confiados nas vãs promessas do anticristo de paz e segurança, enquanto se dão a todo tipo de orgias, imoralidades, idolatrias e violência. Mas para nós que somos cristãos fiéis e que já não andamos mais nas trevas, aquele dia não nos vai surpreender como um ladrão, pois haverá feroz perseguição à Igreja verdadeira por parte do Anticristo antes que esse dia aconteça, e nos é ordenado vigiar. E Lucas acrescenta, no versículo 28 do capítulo 21, ora, quando estas coisas, que coisas? Estes sinais começarem a acontecer, olhai para cima, portanto, olhai para o céu e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. E qual seria a necessidade de vigiar e de levantar os olhos para os céus e esperar os sinais da vinda de Cristo, se o arrebatamento fosse uma coisa iminente ou que pudesse suceder a qualquer momento e não dependesse de nenhum tipo de sinal? Uma das maiores provas de que o dia do Senhor não é a grande tribulação e nem surge no início da 70ª semana de Daniel, também nomeada erradamente por muitos de 7 anos de tribulação, é que o dia do Senhor vem precedido de sinais. E esses sinais temporalmente só ocorrem depois do término da grande tribulação. Diz assim em Joel capítulo 2, versículo 10, diante dele tremerá a terra. Portanto, vai haver um grande tremor de terra que vai remover todos os montes e ilhas, conforme vamos ver em Apocalipse 6, do 12 ao 17. E abalar-se-ão os céus serão enrolados. O sol e a lua enegrecerão, portanto o sol fica às escuras e a lua fica às escuras. E as estrelas retirarão o seu resplendor. Repara, vai haver sinais nos céus. Vai haver sinais nas estrelas, no sol e na lua. Versículo 11. E o Senhor levantará a sua voz diante do seu exército, porque muitíssimo grande é o seu arraial, porque poderoso é, e executando a sua palavra, porque o dia do Senhor é grande e muito terrível, e quem o poderá suportar? Aqui fala que estes sinais no sol e na lua, nas estrelas e nos céus, só ocorrem no dia do Senhor. E aqui em baixo tem a explicação, no versículo 31 do mesmo capítulo e no versículo 32. O sol se converterá em trevas, portanto o sol durante o dia fica às escuras, e a lua em sangue. Haverá uma lua de sangue durante a noite, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Portanto, os sinais mais evidentes que antecede a vinda do dia do Senhor, ou do grande e terrível dia da ira do Senhor, é que o sol vai se converter em trevas e a lua vai se converter em sangue, vai se tornar em sangue. Portanto, haverá sinais no sol e na lua, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Versículo 32. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Haverá o quê? O arrebatamento após os sinais no sol e na lua. Porque no Monte Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como o Senhor disse, ou assim como disse o Senhor, e entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. O sol se convertendo em trevas e a lua em sangue, ou não dando a sua luz, é o sinal que antecede o dia do Senhor. Atos capítulo 2, versículo 20. Pedro repetiu aquilo que Joel havia profetizado. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. Versículo 21. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, portanto será arrebatado. O sol e a lua só escurecerão depois da grande tribulação e mesmo antes do arrebatamento da igreja. Mateus capítulo 24, versículo 29 nos diz: e logo depois da aflição. Esta palavra aflição vem do grego telipsis, como já vimos noutros vídeos. E só depois da tribulação,
E logo depois da tribulação daqueles dias, portanto a grande tribulação acabou, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu e as potências dos céus serão abaladas. Lá está, os sinais no sol, na lua, nas estrelas e nos céus, os mesmos sinais profetizados por Joel. O sol escurecerá e a lua não dará a sua luz depois da tribulação daqueles dias. Portanto, o sol só escurece e a lua só escurece depois da tribulação daqueles dias e não antes. Versículo 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão. Eles vão dizer: montes, caí sobre nós, rochedos, escondei-nos da ira do Cordeiro, daquele está sentado à destra do trono de Deus, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Isto está lá em Apocalipse, capítulo 6, do 12 ao 17. E verão o Filho do Homem, portanto vai ser visível. Vindo, é a vinda do Senhor, sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Versículo 31. E ele enviará os seus anjos, com rijo clamor, com grande barulho, grande som de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Portanto, isto é o arrebatamento da igreja. E em Marcos, capítulo 13, versículo 24, que é uma passagem paralela a Mateus, capítulo 24, nos diz: ora, naqueles dias, portanto, que dias? Nos dias da grande tribulação, e depois daquela tribulação, depois daquela aflição que é aquela tribulação, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz. Versículo 25. E as estrelas cairão do céu e as forças que estão nos céus serão abaladas. Versículo 26. Então verão vir o Filho do Homem nas nuvens com grande poder e glória. Versículo 27. E ele enviará os seus anjos e ajuntará os seus escolhidos desde os quatro ventos, da extremidade da terra até à extremidade dos céus. Quem é retirado ou removido da terra até ao céu é a igreja. Portanto, este arrebatamento só acontece depois dos sinais no sol, na lua, nas estrelas e nos céus, e depois da grande tribulação, o que comprova que o dia do Senhor, profetizado por Joel, acontece depois da grande tribulação e depois dos sinais no sol, na lua, nas estrelas e nos céus. E o primeiro evento que vai acontecer no dia do Senhor é o arrebatamento glorioso da igreja. Por isso é que ele é chamado de grande e terrível dia do Senhor, em Joel capítulo 2, mas em Atos capítulo 2, por Pedro, ele é chamado de grande e glorioso dia do Senhor, porque ele vai ser terrível para os que ficarem, mas vai ser glorioso para os que forem arrebatados. E em Apocalipse capítulo 6, que é outra passagem paralela a Mateus capítulo 24 e a Marcos capítulo 13, em Apocalipse 6, depois da abertura do quinto selo de Apocalipse, no qual veremos os mártires da grande tribulação, vamos ler. Versículo 12. E havendo aberto o sexto selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como um saco de silício, e a lua tornou-se como sangue. Aqui está o cumprimento. Este cumprimento do sol ficar negro e a lua da cor do sangue é depois da grande tribulação, portanto é depois dos mártires mencionados, vocês podem ler em casa, mencionados em Apocalipse capítulo 6, do versículo 9 ao versículo 11, que é a abertura do quinto selo de Apocalipse. Portanto, isto acontece depois da grande tribulação, depois dos mártires da tribulação, é aberto o sexto selo, e só aí é que o sol se torna negro, como um saco de silício, e a lua se torna da cor do sangue. Versículo 13. E as estrelas do céu cairão sobre a terra, como quando a figueira lança-se os seus figos verdes, abalada por um vento forte. E o céu, versículo 14, e o céu retirou-se como um livro que se enrola. Lá está, haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas e nos céus. Está na mesma ordem de Mateus 24, 29. E todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. Portanto, haverá tsunamis. Este terremoto vai causar até tsunamis. Vai ser terrível. Versículo 15. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo o servo, e todo o livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas. Obviamente não vai haver cavernas e nem montanhas em toda a parte. Mas isto aqui é uma figura de linguagem para dizer onde eles estiverem vão se esconder. Eles vão se esconder com grande terror, grande temor, com grande pavor. Versículo 16. E vão dizer aos montes e aos rochedos, e diziam aos montes e aos rochedos, na visão de João: que é isso sobre nós? E escondei-nos do rosto daquele que está assentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Portanto, isto aqui fala dos lamentos que vai haver sobre os ímpios, sobre os incrédulos e sobre os crentes desviados. Porque também está em Apocalipse capítulo 1, versículo 7, dentro do mesmo contexto: eis que vem com as nuvens. Portanto, ele vem arrebatar a igreja nas nuvens, e todo o olho verá
até os mesmos que o trespassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Quais são os lamentos? Que é isso sobre nós? E escondei-nos do rosto daquele que está assentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Versículo 17. Porque é a vinda do Senhor, o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Portanto, o dia do Senhor só é vindo após os sinais no sol, na lua, nas estrelas, nos céus e na terra, um grande terremoto que vai remover todos os montes e ilhas com tsunamis. Só depois destes sinais é que vão anunciar que é vindo o grande dia da sua ira. Quer dizer que antes não havia o dia da ira do Senhor. Antes não existia. Quer dizer que na abertura do quinto selo do Apocalipse, capítulo 6, versículo 9, nesse período de tribulação, em que vamos ver os mártires, aqueles que foram mortos pelo testemunho de Jesus Cristo e da sua palavra, ainda o dia da ira do Senhor não havia começado, mas ele só começa aqui, precisamente em Apocalipse, capítulo 6, versículo 17. Após os sinais no sol, na lua, nas estrelas e nos céus. Se continuássemos a ler Apocalipse, veríamos uma grande multidão de salvos arrebatados de todas as nações em Apocalipse 7, do 9 ao 17, que é o arrebatamento da igreja. Portanto, está na mesma ordem de eventos. Mateus 24 e Apocalipse 6 e 7 está na mesma sequência de eventos. Primeiro dá-se a grande tribulação, depois dá-se os sinais. Após a grande tribulação, ela chega ao fim, não é? Ela chega ao fim, depois da tribulação daqueles dias, e ela chega ao fim, acaba, e haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas e nos céus. E só depois desses sinais e dos lamentos na terra, quando vem o sinal da vinda do Filho do Homem, é que a igreja é arrebatada. Por último, a maior prova de que a grande tribulação e o dia do Senhor não são o mesmo evento temporal, não são a mesma coisa, mas sim duas coisas distintas, é que durante a grande tribulação o anticristo se exaltará acima de todos os homens e até mesmo de Deus, enquanto que no dia do Senhor só o Senhor será exaltado naquele dia. Na grande tribulação, Daniel capítulo 11, versículo 36, diz assim: E este rei, qual rei? O anticristo, fará conforme a sua vontade, e levantar-se-á e engrandecer-se-á sobre todo o Deus. E contra o Deus dos deuses falará coisas espantosas, e será próspero até que a ira se complete. Ou seja, até que venha o dia do Senhor, também conhecido como o grande e terrível dia da ira do Senhor. Porque aquilo que está determinado será feito. Portanto, ele só vai ser próspero até que começa a ira do Senhor, até que começa o dia da ira do Senhor. E esse dia vai começar com sinais no sol, na lua, nas estrelas e nos céus. E são os sinais que precedem o dia. Depois vai haver lamentos na terra. E a igreja é arrebatada como primeiro evento desse dia, e logo após a ira começa a ser derramada na abertura do sétimo selo do Apocalipse e no soar das 7 trombetas de juízos e no derramar das 7 taças da ira do Senhor, mencionadas em Apocalipse no capítulo 8 ao 11 e no capítulo 16. Apocalipse capítulo 13 versículo 1 diz assim: E eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres. Portanto, essa besta é o império do anticristo, tinha 7 cabeças, portanto 7 poderes e 10 chifres, 10 reis. E sobre os seus chifres 10 diademas, 10 coroas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfémia. Versículo 2: E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como de urso, e a sua boca como a de leão. E o dragão deu-lhe o poder, e o seu trono e grande poderio. Portanto, o dragão, que é Satanás, vai dar o poder à besta, vai dar o poder ao império do anticristo e ao imperador chamado anticristo, chamado na Bíblia, em João. Versículo 3: E vi uma das suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. Portanto, o anticristo vai ser ferido de morte. Vai haver um atentado contra o anticristo, vai haver qualquer coisa que ele vai ser ferido de morte, ele vai morrer e vai ressuscitar. Daí, maravilha. Toda a gente vai ficar maravilhado, porque ele vai querer imitar a Cristo. Ele é anticristo, ele é contrário a Cristo. Cristo morreu, teve 3 dias no sepulcro, e ao 3º dia ressuscitou. Foi o sinal da sua ressurreição. Então o anticristo vai querer imitar a Cristo para se declarar a todos que é o Messias. Versículo 4: E adoraram o dragão. Quem é o dragão? Satanás. Portanto, durante a grande tribulação, eles vão adorar o dragão, vão adorar Satanás, diretamente, adoração a Satanás. O satanismo vai estar em alta. Ele já hoje está em alta.
não é? Porque já se está multiplicando a iniquidade, mas vai estar muito mais em alta durante a grande tribulação. Portanto, adoraram o dragão. Quem é que vai ser exaltado? Adorado? O dragão. Durante a grande tribulação, que é Satanás, que deu à besta o seu poder. E adoraram a besta. Portanto, quem é que vai ser adorado? O anticristo. O anticristo, a besta, vai ser adorado. Dizendo, o povo vai dizer, quem é semelhante à besta e quem poderá batalhar contra ela. Já vimos quem vai ser adorado, vai ser tanto Satanás, tanto Lucifer, tanto o diabo, como a besta, como o anticristo. Tanto o diabo como o anticristo vão ser adorados durante a grande tribulação. Versículo 5. E foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfémias. E deu-se-lhe poder para agir por 42 meses. Estes 42 meses se referem, após a ressurreição do anticristo, estes 42 meses se refere à última metade da 70ª semana de Daniel. Ou seja, tempo, tempos e metade de um tempo. 1260 dias. Ou seja, os últimos 3 anos e meio finais vai ser dado poder mundial para ele agir durante 42 meses. Versículo 6. E abriu a sua boca em blasfémias contra Deus, para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo, e dos que habitam no céu. Versículo 7. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu-se-lhe poder sobre toda a tribo e língua e nação. E, versículo 8. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Portanto, aqui vemos no versículo 6 que ele vai blasfemar até de Deus. Vai blasfemar do nome de Deus. Vai blasfemar do tabernáculo de Deus. Vai blasfemar dos que habitam no céu, dos anjos de Deus e dos santos que estão lá. E vai fazer guerra aos santos que estiverem na terra. Vão haver santos no céu. Que santos são esses? São aqueles que morreram até hoje, desde Adão. São os profetas, os santos, os cristãos que foram mortos, ou que foram assassinados, ou que morreram de morte natural, que morreram até hoje em Cristo, cujas almas viventes estão lá na glória, aguardando o dia da ressurreição. Ele vai blasfemar desses que estão no céu e dos santos que estão vivos na terra, aguardando o dia do arrebatamento. Foi-lhe permitido fazer guerra aos santos. Que santos são estes? A igreja. E vencê-los. E deu-se-lhe poder sobre toda a tribo e língua e nação. Versículo 8. E adoraram-na todos os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Portanto, vemos aqui quem é exaltado durante a grande tribulação não é Cristo, é o anticristo. Nem é Deus, mas é o diabo, que vai ser adorado como um Deus. Por último, também para provar que quem é exaltado durante a grande tribulação é o diabo e não Deus, e é o anticristo e não Cristo, vamos ver aqui em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 1 até ao versículo 4. No versículo 1 diz assim: Ora, irmãos, rogamo-vos. Quem roga? Paulo. A quem? À igreja dos Tessalonicenses, mas não só, a todos os cristãos. Portanto, isto, o tema desta epístola é a vinda do Senhor Jesus Cristo e o arrebatamento. Porque ele dizia: rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. Ora, quando é que nós vamos ser reunidos a Cristo? No dia do arrebatamento. Portanto, o tema da segunda epístola do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses é a vinda do Senhor Jesus Cristo, ou a manifestação do Cristo para o arrebatamento. É a vinda do Senhor Jesus Cristo para o arrebatamento, que é a nossa reunião com Ele. Versículo 2: que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo... O que é o dia de Cristo? É o dia do Senhor. E o que é que esse dia inclui? Inclui a vinda do Senhor Jesus Cristo do versículo anterior e a nossa reunião com Ele, e o arrebatamento. Portanto, este dia do Senhor inclui duas coisas: a vinda do Senhor Jesus Cristo nas nuvens e o arrebatamento da igreja. Aqui diz que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto, como se o dia do arrebatamento estivesse às portas, como se ele pudesse acontecer a qualquer momento. Versículo 3: ninguém de maneira alguma vos engane, nem o teu pastor presidente, nem o profeta, nem o apóstolo. Ai, mas ele é o profeta de Deus, mas ele é o apóstolo, mas ele é o evangelista tal, mas ele ganha muitas almas, mas ele é usado por Deus. Pode ser isso tudo, pode até ser homem de Deus. Ninguém de maneira alguma te engana, nem o teu pastor presidente, porque não será assim o quê? O dia de Cristo. Porque não será assim o quê? A vinda de Cristo para arrebatar a igreja. Não se dará sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado. Então, primeiro que Cristo venha
tem que vir o anticristo. Tem que se manifestar o homem do pecado, o filho da perdição, que é o anticristo. E em que consiste essa manifestação? Versículo 4. O qual se opõe se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora. Ele vai fazer guerra aos santos e vai prevalecer sobre eles, ou contra eles, conforme lemos em Apocalipse. De sorte se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. E quando é que isto acontece? Precisamente a meio da última semana de Daniel, na abominação da desolação que ele vai estabelecer, o anticristo, na violação do tratado de Daniel, capítulo 9, versículo 27. Aqui ficou provado que durante a grande tribulação, quem é exaltado não é Deus, mas é o diabo. Quem é adorado não é Deus, mas é Satanás que vai ser adorado. E quem vai ser exaltado também é a besta, é o anticristo e não Cristo. Em contrapartida, no dia do Senhor, vamos ler Isaías capítulo 2, versículo 11. Os olhos altivos dos homens serão abatidos, e a sua altivez será humilhada, e só o Senhor será exaltado naquele dia. Repara bem neste tópico, só nesta frase. Para bem nesta frase. E só o Senhor será exaltado naquele dia. Só o Senhor. Versículo 12. Porque o dia do Senhor dos Exércitos será contra todo o soberbo e altivo. Portanto, o anticristo vai se exaltar contra todos. No dia do Senhor, ele vai ser abatido. O dia do Senhor dos Exércitos será contra todo o soberbo. Isso inclui o anticristo. E todo o altivo, inclui o anticristo. E contra todo o que se exalta, inclui o anticristo. Para que seja abatido. Versículo 13. E contra todos os cedros do Líbano, altos e sublimes, e contra todos os carvalhos de Bazã. Aqui são figuras de linguagem. Versículo 14. E contra todos os montes altos, e contra todos os outeiros elevados. Está falando de pessoas. Está falando de exaltação humana, que é personificada em árvores, em montes, em outeiros, e contra toda a torre alta, e contra todo o muro fortificado, e contra todos os navios de Tarso, e contra todas as pinturas desejáveis. Quer dizer, tudo aquilo que é bonito, tudo aquilo que é glorioso vai ser abatido, a própria terra vai ser transtornada. Versículo 17. E a arrogância do homem será humilhada, e a sua altivez se abaterá, e só o Senhor será exaltado naquele dia. Portanto, no dia do Senhor, conforme nós lemos aqui, no versículo 12, o dia do Senhor dos Exércitos, no dia do Senhor dos Exércitos, só o Senhor será exaltado nesse dia. Agora vamos ler aqui em Isaías capítulo 13, versículo 6. Também fala do mesmo tópico, do dia do Senhor. Isaías capítulo 13, versículo 6 diz assim: Clamai, pois, o dia do Senhor está perto. Vem do Todo-Poderoso como assolação. Fala aqui novamente do dia do Senhor. Versículo 7. Portanto, todas as mãos se debilitarão. Mãos debilitadas são mãos fracas. Mãos que não têm força. E o coração de todos os homens se desanimará. Portanto, o anticristo tinha tanto ânimo para blasfemar de Deus, para blasfemar do seu nome, para blasfemar do seu tabernáculo e de todos os santos que habitam nos céus, dos anjos, dos arcanjos, dos querubins, dos serafins e dos salvos, que estão lá apenas em alma e não em corpo de glória, estão lá aguardando o dia da ressurreição. O anticristo, que teve tanto ânimo para blasfemar toda a gente e para prevalecer sobre toda a gente e para prosperar, vai ser desanimado. O coração de todos os homens se desanimará. Versículo 8. E assombrar-se-ão. Vão ficar assombrados, vão ficar espantados, vão ficar apavorados. Aleluia! E apoderar-se-ão deles dores e ais, e se angustiarão como a mulher com dores de parto. Cada um se espantará do seu próximo. Os seus rostos serão rostos flamejantes. Versículo 9. Eis que o dia do Senhor, vou repetir, eis que o dia do Senhor, horrendo, com furor e ira, é um dia de ira ardente, para pôr a terra em desolação, em assolação, e dela destruir os pecadores. Versículo 10. Porque as estrelas dos céus e as suas constelações não darão a sua luz. Lá está os sinais no sol, na lua, nas estrelas e nos céus mencionados em Mateus 24, 29 e em Apocalipse 6. As estrelas dos céus e as suas constelações não darão a sua luz. Vai ficar às escuras. O sol escurecerá ao nascer. A lua não resplandecerá com a sua luz. Os mesmos sinais iniciais que antecedem o dia do Senhor. Versículo 11. E visitarei sobre o mundo. Portanto, o sol não vai dar a luz, vai escurecer ao nascer, e a lua não resplandecerá com a sua luz. Versículo 11. E visitarei sobre o mundo a maldade, e sobre os ímpios a sua iniquidade, e farei cessar a arrogância dos atrevidos. Portanto, o anticristo vai ser arrogante e atrevido. Mas ele vai cessar essa arrogância, vai ter que ser humilhado por Deus. E abaterei a soberba dos tiranos. Não haverá maior tirano na grande tribulação que o anticristo. Ele vai ser abatido no dia do Senhor. Versículo 12.
Farei que o homem seja mais precioso do que o ouro puro e mais raro do que o ouro fino de Ofir. Repara, meu irmão, meu amado irmão, que vai haver juízos terríveis e parte da população terrestre, terrenal, vai perecer, vai morrer. Vai ser coisa terrível. Ainda antes, só no princípio das dores, já vai haver mortandade. Mas durante a grande tribulação vai haver mais mortandade. Mas agora, na ira do Senhor, vai haver ainda muito mais mortandade. Porque a grande tribulação não é a ira do Senhor, é a ira de Satanás. E a ira do anticristo contra os escolhidos e contra o povo de Deus e contra Israel. Mas o dia da ira do Senhor, o grande dia do Senhor, nesse dia vai ser a ira de Deus contra os pecadores, os que não forem arrebatados. Diz assim, versículo 13, por isso farei estremecer os céus e a terra se moverá do seu lugar. Também dizem em Hebreus, ainda uma vez e farei tremer os céus e a terra, por causa do furor do Senhor, dos exércitos e por causa do dia da sua ardente ira. Portanto, isto é um dia de ardente ira. Finalmente, em Malaquias capítulo 4, versículo 1, diz assim, porque eis que aquele dia, qual dia? O dia do Senhor, vem ardendo como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como palha. Agora eu pergunto, será que o anticristo não é soberbo? Ele vai ser o rei dos soberbos. Não haverá homem mais soberbo na terra, na grande tribulação, do que ele. Então fica provado que este dia não é a grande tribulação, porque todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como a palha. E o dia que está para vir os abrasará, vão ser queimados, vão ser humilhados, vão ser torturados, vão ser atormentados com dores e ais, vão ser destruídos, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que lhes não deixará nem raiz nem ramo. Versículo 2. Mas para vós, os que temeis o meu nome, quem é que teme o nome de Deus? Quem é que teme o nome de Cristo? Aqueles que já aceitaram Jesus Cristo como o único Senhor da sua vida e o Salvador das suas almas. Nascerá o sol da justiça e cura trará nas suas asas. Portanto, ele vem nas nuvens, vem como voando. Trará a cura, trará a salvação nas suas asas. E saireis da terra e saltareis como bezerros da estrebaria. Aqui está uma figura do arrebatamento. Claramente o arrebatamento, na mesma ordem. Primeiro vem os sinais no sol, na lua, nas estrelas e nos céus. O sol e a lua escurecem. Depois, todas as tribos da terra se lamentam, há lamentos. E, após esses lamentos, Jesus vem e arrebata a igreja. Quantos podem dizer amém? Conclusão. Concluímos, pois, que o dia do Senhor e a grande tribulação não são o mesmo evento temporal. Não é a mesma coisa. Mas o dia do Senhor só virá após a grande tribulação, que será seguida do escurecimento do sol e da lua. Também verificamos que na grande tribulação o anticristo e o próprio diabo, Satanás, serão exaltados acima de todos. Mas no dia do Senhor todo o soberbo será abatido e só o Senhor será exaltado naquele glorioso dia. Na próxima série profética A Trombeta Final, parte 8, falaremos acerca da diferença que existe entre a ira e a tribulação. E provaremos que o facto de sermos salvos da ira do Senhor não significa que seremos arrebatados antes da grande tribulação.